explica pra gente o que é o TDAH. Vamos lá, TDAH, né? Na visão Simon Veiga, com toda a sua história Na visão... de vida. Eu não queria a visão do DSM, porque eu acho Não, a muito visão quadrado. do DSM é uma visão que eu vou te falar, né? É complicada. Não tô fazendo crítica, né? É só um parêntese. O TDAH, quando a gente começa a analisar, na realidade o TDAH ele não é déficit de atenção, né? Porque a palavra déficit de atenção, ela minimiza muito o que a gente sofre. E a complexidade do problema. A complexidade do problema. Porque quando a gente pensa que é só déficit de atenção, então se é só déficit de atenção, é só sentar a bunda e estudar. É só você se esforçar um pouco mais, poxa, né? Ainda mais agora que esses gurus, né? Você tem que ir lá e fazer, e não sei o quê, né? Esse povo agora que gosta de falar esse tipo de coisa. Mas, na realidade, o TDAH, ele é um transtorno de performance. Tá. Ele é um transtorno motivacional. Tá. Porque qual que é a diferença de um indivíduo que tem TDAH para um indivíduo que não tem TDAH? A diferença de um indivíduo que tem TDAH para o que não tem TDAH, ela é uma diferença quantitativa, não qualitativa. É a mesma coisa que o indivíduo que é mais baixo, que é mais alto. Não tem diferença, a não ser o fato dele ser mais baixo ou mais alto. Como assim, Simon? O que você quer dizer? Porque o indivíduo que tem TDAH, ele tem uma menor atividade no córtex pré-frontal, ou seja, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Quando a gente fala um transtorno de neurodesenvolvimento, a gente fala de um transtorno de determinados atrasos que acontecem em indivíduos TDAHs que não acontecem nos indivíduos que não têm o transtorno. Como assim, Simon? O que seriam esses atrasos, tá? Quando eu falo atraso, eu não estou falando atraso de retardamento. Não é deficiência intelectual. Isso, não, até porque TDAH, a parte que a gente aprende do cérebro é aqui atrás. A que a gente aplica o que aprendeu é aqui na frente. E a treta do TDAH não está em aprender, está em aplicar aquilo que ele sabe. O TDAH, ele sabe igual qualquer outra pessoa. Que estudou na mesma escola, que estudou no mesmo bairro, que mora no mesmo bairro, que participa da mesma igreja. O problema não é o fato dele saber, dele aprender. É ele conseguir pegar tudo aquilo que ele aprendeu e aplicar. Porque a parte que faz isso no cérebro é o córtex pré-frontal, que é justamente onde nós temos uma menor atividade e menor produção de dopamina e de noradrenalina. Onde esses atrasos, né, acontecem? Atrasos não é retardamento, não é que é burro, não é nada disso. O atraso, ele é um atraso de neurodesenvolvimento. Isso significa que a gente tem um atraso em relação às outras pessoas em desenvolver determinadas habilidades, determinadas funcionalidades do nosso cérebro. Como, por exemplo, vamos lá, existe pesquisa, Caio, você deve saber disso, que mostra que os indivíduos que têm TDAH, eles têm um delay, né, em relação às outras pessoas, que pode chegar até 6 anos. Ou seja, se o indivíduo que não tem delay de maturidade na formação do cérebro, né? O indivíduo que não tem TDAH, se ele atinge ali em torno de 24 anos, isso quer dizer que o cara que tem TDAH, ele pode demorar até 30 anos para atingir essa maturidade do cérebro. Né? Existe essa diferença. Neuroanatômica, você tá falando. Isso, exatamente. Não estou falando de maturidade como personalidade, esse tipo de coisa, não. Estou dizendo a maturidade neuroanatômica, perfeitamente. Era essa palavra que eu buscava, agora eu vou pegar ela. Obrigado. E esses atrasos, eles acontecem aonde, né, Caio? Vamos lá. Perceba que não falamos nada ainda de déficit de atenção. Sim. Né? Atrasos em duas falhas, que eu costumo falar. A primeira falha é a falha no controle inibitório. Né? Ou seja, o TDAH ele tem uma dificuldade de inibir o comportamento em relação ao meio. Então é aquele cara, tô aqui no podcast com você, e aí eu tô aqui, ó, batendo a mão, teu microfone tá balançando e eu aqui, ó, não percebe? Eu tô aqui, ó, não tô nem aí. Você tá entendendo? É o cara que tá aqui com você, eu vou ficar interrompendo a tua fala toda hora. Tô no meio de uma reunião importante, isso acontecia comigo no trabalho direto. Direto no trabalho, eu interrompia pra falar, pra perguntar, né? E tipo, sério que você tá fazendo isso? Ou seja, é um comportamento inadequado. Isso caracteriza o TDAH. Um comportamento inadequado para aquele ambiente. Ele não consegue inibir o comportamento dele em relação à situação. Isso acontece muito devido à impulsividade e à hiperatividade. Então é aquele indivíduo que você olha e você fala, mano, sério que ele tá falando isso?
Tipo assim, mano, não é possível. Não, ele não tá fazendo. Ô, se a gente colocar uma criança aqui de 6 anos de idade, a criança vai estar pegando essa garrafa aqui. Vai E chegar. isso é levado para um lado de, é mal educado, Perfeito. é birrento, né? E aí, exato. Ele é mal educado, né? Ele é chato. Chato. Essa é a palavra. Eu era um cara chato. Arrogante. Né? Ele é arrogante. Né, meu, será que ele. É aquela vez só, meu, será que ele não tá percebendo? Será que não caiu a ficha dele que meu, é feio isso? Né? Todo mundo começa a te olhar daquele jeito. E o cara nem percebe, a pessoa nem percebe. Até ela começar a ter informação de que aquele comportamento é um comportamento inadequado. Né? Então, a primeira grande falha é essa falha no controle inibitório. Eu não consegui inibir o meu comportamento em determinada situação. Tá. E a segunda falha, que eu considero que é a principal falha, é a falha que é uma das principais falhas, na minha opinião, né? É a falha na persistência. Por que Explica falha na melhor persistência? Porque, olha só, o que significa persistir em algo? Persistir envolve comportamento, envolve motivação e envolve visão de futuro. Persistir. Para você persistir no objetivo, por exemplo, o Caio persistir com o objetivo dele aqui. No Caio, na real, ele tem que ter comportamentos adequados para vir para cá, para escolher o cara, para criar o tema, enfim. Ele tem que estar motivado para isso, ter um motivo para estar aqui, tá? E depois ele tem que ter uma visão de futuro para tal. Tá. Olha que interessante. Indivíduos com TDAH, eu falei para você, que tem uma menor atividade no córtex pré-frontal, certo? No córtex pré-frontal acontecem algumas coisas interessantes. A primeira das coisas interessantes que acontece é que lá a gente tem um grupo de habilidades que se chamam funções executivas. As funções executivas é como se fosse o CEO da empresa cérebro. Certo? É o CEO da empresa cérebro. Então, eu costumo dizer, né? Uma empresa sem CEO. O que acontece com uma empresa que não tem CEO? Afunda. Afunda. Essa palavra define a vida do TDAH. A vida do TDAH é um barco afundando, né? Que ele nem sabe o que está acontecendo. Não, por quê? Porque as funções executivas, elas têm são esse grupo de habilidades que representam o quê? Definir prioridade, organizar tarefa, foco, atenção. Tudo isso faz parte, visão de futuro. É eu visualizar algo que está lá na frente. Olha a treta, então, que eu começo a entender. Eu começo a entender, então, que eu tenho um indivíduo que ele não reúne competências e habilidades necessárias para conseguir se manter engajado numa atividade, por quê? Primeiro, dopamina. Lembra do dopamina? Espero que a galera esteja fazendo as associações comigo aqui. Estão sim. Dopamina. O que é dopamina? A galera acha que dopamina é só sobre sensaçãozinha de ficar prazer. Gostoso. Não. Dopamina significa... a dopamina, a principal atividade, vamos falar assim, da dopamina, é fazer você entrar em movimento. Tá? Então, olha que treta. Se o cara que tem TDAH, ele já tem menor menor dopamina produzida para fazer ele entrar em movimento. Vamos supor, Caio, que ele consiga entrar em movimento para fazer uma atividade. Aí ele entra em movimento. Quando ele entra em movimento para fazer, ele não consegue se organizar. Ele não sabe definir qual a prioridade dele. Aí o estímulo, chama aqui, ele responde. E quando ele responde esse estímulo, ele continua e nem volta mais para a atividade que ele estava fazendo, já esqueceu do outro. Você está entendendo? Então, olha por que é falha na persistência. Porque é uma dificuldade de persistir em uma atividade até o final. Você está entendendo? Isso envolve tudo. E se a gente for um pouco além, tem uma frase, né, do Walt Disney, que é interessante, que o Walt Disney fala assim, sucesso é a habilidade de você se engajar numa série de atividades coordenadas e resistir a influências externas. Então, isso quer dizer que, de acordo com o Walt Disney, vamos pegar assim, né? O TDAH é um cara que não tem sucesso. Fracassou. Que já fracassou, cara. E se você for olhar a história dos indivíduos que têm TDAH, são indivíduos que têm fracassos e acumulam, engavetam projetos inacabados. Sim. Então, é por isso que o TDAH, então, é um transtorno de quê? De performance. Porque
Eu com o transtorno, você sem o transtorno, nós sabemos de igual. Temos capacidades e habilidades iguais para realizar. Só que colocando o eu e você do lado, a probabilidade de você ter sucesso, começar, continuar e concluir a tarefa é muito maior do que a minha. Então isso quer dizer que transtorno de TDAH, ele vai além do déficit de atenção. Até porque, quando a gente fala de déficit de atenção, ansiedade apresenta déficit de atenção. E só que a falta de Qualquer atenção... transtorno psiquiátrico não tratado, você tem uma deficiência de atenção. Exato. Em maior ou menor grau, né? Só que a falta de atenção do TDAH ela é diferente de todas. Porque a falta de atenção do TDAH é uma falta de atenção de não persistir numa atividade. É eu estar aqui com você no podcast e de repente eu começar a mexer aqui, ó. Você tá entendendo? É eu estar na sala de aula e começar a rabiscar no caderno. É claro que eu não vou prestar atenção no que está acontecendo. Ou até mesmo no discurso, né? No discurso. Isso faz parte da dificuldade nas nossas funções executivas. Começa a falar do copo, aí eu depois sou vai pra mestre, abacaxi. Melhorei muito com isso. Agora eu vou fazendo assim, opa, volta aqui, amarra pra cá. Chega pra cá, ó, volta aqui, ó. Né? Então o TDAH é tudo isso envolvido. Não é só déficit de atenção. TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Na realidade, o TDAH é um transtorno de performance.